Tu aí, analista de Twitter, tu acha que sabe mais de LoL do que as lendas do nosso cenário, como Ranger, Baiano, Eza, Pixnin e Minerva? Então tu tá perdendo tempo, acesse agora river.com/Rakan, registre-se e faça seu primeiro depósito utilizando o cupom RAKAN100. Com isso tu vai ganhar 100% de bônus do primeiro depósito até R$550. Ou seja, depositando 100 ganha mais 100, depositando 500 ganha mais 500 e assim por diante. Tu pode literalmente dobrar o teu dinheiro apostando em jogo de fada. Então acesse agora river.com/Rakan e garanta o bônus utilizando o código RAKAN100. Lembrando que a River é para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. O Flamengo tem sua história no CBLOL. Seus bons momentos, seus ídolos, seus títulos. Depois de passar um tempo distante do League of Legends, o Flamengo cresceu estrutural e administrativamente, se tornando relevante no CS, no Free Fire e enfim. Após um longo tempo fora do League of Legends, com o Qualify Pro Academy, o Flamedellin adquiriu a line-up e consequentemente a vaga do Team GE. E agora, mais que nunca, isso pode ser dito. O coisa ruim voltou. E para entender como vai funcionar o Flamengo no ecossistema da Riot novamente, coisas como passado, presente e futuro dentro da org, eu troquei uma ideia com o Cabral, Head Coach rubro-negro. Gostaria de agradecer a ele por ter aceitado participar e ao Flamengo por ter liberado essa conversa comigo. Galera, eu sou o Gabriel Cabral, eu sou coach do Flamengo Esportes. Classificamos pro Academy como Team GE e viramos Flamengo após a entrada no CBLOL. Eu sou coach de LoL há mais de 6 anos, tive algumas participações em times de CBLOL e de Ignis. Ano passado, por exemplo, estava aí na Red Kennedy, no primeiro split do Academy deles. E no segundo semestre eu estava com a Rise Ignis, disputando os qualifies da Ignis Cup. E o Rakan me deu essa oportunidade aqui de falar com vocês, falar com a nação, e eu estou bem ansioso por esse papo. Da hora. Passando para a primeira pergunta já, é mais sobre o Team GE do que o Flamengo em si. Bom, eu acompanhei a montagem do elenco e, consequentemente, as necessidades que a equipe expressava. E, a princípio, eles iam pro Qualify sem coach, mas acabaram pegando você. E eu queria saber se a sua adição como staff, tanto a sua como a do Beifong, muda muito do ponto de vista administrativo da lineup, além do ponto de vista estratégico, que é óbvio, né? Bom, quando eu entrei no Team GE, eles me externaram essa mesma informação, não pretendiam ter coach, eles decidiram ter um staff depois dos treinos que tiveram em dezembro, sem staff. Eu fiz tryout dia 4 de janeiro, o Qualify começou, se eu não estou enganado, dia 11, então eu tive 8, 7 dias para trabalhar com o time. Após o try, eu senti que o que a gente precisava mais era alinhamento de draft e, como é que eu posso dizer, um pouco de entender o nosso padrão de jogo, entender os problemas que a gente tinha e minimizar a maioria deles para o Qualify. Tipo, não importava o progresso da line, digamos assim. O que importava era mais o resultado. Obviamente que a gente evoluiu nesses 8, 7 dias de treino para o Qualify. Chegamos num spot muito bom comparado ao que a gente estava. Mas o principal fator era o fator gestão mesmo. Trazer um alinhamento de jogadores com a staff, eles 5 se entenderem dentro do jogo, resolução de problemas da botlane, jungle sup, jungle top, e ter o melhor desempenho possível pro Qualify, porque pra gente não importava o que a gente evoluísse naqueles 15, 20 dias, era vencer apenas, e a gente conseguiu vencer os 2 Qualifies. Na altura foi até uma coisa que eu comentei com o Showtana lá, que ele me disse que seria burrice ir sem coach, né? E ali, entre os tryoutados, você acabou sendo escolhido, mas enfim, qualquer coach que fosse, com certeza dar um step up no time, porque traz essa visão de fora, mais de macro game, mais de administração em si. Então, eu acredito que, só de ter um coach é uma grande força a mais, né? Sim, com certeza. Tanto que o que a gente fez de muito diferencial durante os times de Qualify, além do nosso próprio jogo, foi os scouts que a gente conseguiu fazer. A gente teve uma interpretação muito boa dos adversários a curto prazo. A segunda final foi um pouco bagunçada, digamos assim, porque os 2 times já estavam classificados, mas a primeira, a gente basicamente fez um tracking, na minha visão, perfeito do que a WCTM, né, foi o adversário, ia fazer, e foi muito fácil. Foi um 3-0 muito tranquilo. E acho que qualquer staff teria feito um bom trabalho também, mas eventualmente foi eu, tive essa oportunidade dada pelo Luiz Showtana e pelo PH, o Beifong, né? E estou aqui, mano. Tô feliz, contente que tudo deu certo. Para de modéstia, cara.
Passando para falar um pouco mais sobre a line-up, o Bounty e o Black são crias do Flamengo, o Bounty que inclusive foi tricampeão no Fla. E eu queria saber se esses jogadores estão ajudando no quesito ambientação ou em até outros fatores com relação aos novatos. Eles são muito importantes para o nosso ambiente, já eram muito importantes para o nosso ambiente antes do Flamengo. Agora que a gente é Flamengo, que a gente tem essa obrigação, essa representação de uma torcida gigantesca, de um clube gigantesco. O Bounty tem uma história muito bonita com o Flamengo, já é tricampeão do Academy. O Black teve suas experiências no Flamengo, acho que se não me engano é a terceira passagem dele pelo Fla. Eles já tinham essa importância para o nosso ambiente, eles estão ajudando a gente, principalmente quem não é tanto do ramo do futebol, como eu sou, por exemplo, a entender o clube, os ramos de outros esportes, entendeu? Overall, eu sinto que eu também estou tendo uma participação legal porque eu sou torcedor, eu sou flamenguista, acompanhei o Flamengo em 2019, Flamengo do BRTT, então eu já tenho esse vínculo com o clube, assisto futebol do clube desde 2009, comecei a acompanhar o Flamengo na época do Ronaldinho, então tipo, eu também tenho esse vínculo com o clube, eu tento auxiliar eles a entender um pouco a torcida, mas o Black e o Bounty, eles, por já serem crias da casa, revelações do clube, o Bounty por ser ídolo, considerado por alguns torcedores já como ídolo do clube, eles têm um papel fundamental nesse processo, estão ajudando o resto do pessoal, sim, a entender o clube, a se ambientar e ficar confortável de representar um time tão gigante, porque tem um peso grande vestir o manto e eles estão fazendo isso muito bem pra gente. Sim, por mais que seja no Academy, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o Flamengo hoje é o principal candidato à abertura de um novo spot na franquia ou até se algum time resolver sair. Então eu acho que tanto os jogadores quanto a staff e quem tá por trás no geral, entender o que é o Flamengo, entender o que isso representa tanto no LoL, né, no jogo, quanto fora do jogo, é de importância vitalícia para que o projeto dê certo a longo prazo, né? Sim, sim. Eu acredito que o respeito pela história do clube, respeito pelos ídolos do clube no futebol, nos outros esportes, o Flamengo ele é protagonista em inúmeras modalidades e busca no esporte ser também, no CS, no LoL, no Free Fire, todas as modalidades que o clube entra com a mentalidade vencedora e é muito importante a gente entender o que é ser Flamengo. E eu sinto que a gente tá num processo bom para isso acontecer. Sinto que o pessoal gostou muito da torcida, gostou muito do ambiente, tá muito feliz de estar representando e eu acho isso muito importante pra gente. Perfeito. Falando um pouco mais sobre gestão, o Flamedellin. Todo mundo sabe que no passado a gestão do Flamengo apresentou alguns problemas administrativos, né, quando era com a Simplicity. E hoje em dia é administrado por outras pessoas, que é a Medellín. E eu, apesar de não acompanhar muito o cenário de CS, de Free Fire, o que eu escuto da galera é que eles têm uma boa administração, que eles mandam bem. Eu queria saber de você se existiu alguma preferência em relação ao Team GS e Flamengo do ponto de vista esportivo, estrutural, administrativo que a org tem hoje. Sim, sim. Pessoalmente falando, eu tive muita preferência. A gente teve algumas sondagens e algumas propostas para representar outras orgs, mas ver o Flamengo ali balança muito. E eu sinto que a oportunidade agradou a todos. Tipo, falando do Bounty, do Black, que já tiveram experiência com a organização. Saber que é uma nova gestão, uma gestão que é comprometida, que nos recebeu muito bem, o Patron e o Sparta, que são os caras que estão mais à frente, são quem está lidando com a gente, quem está trazendo a gente para o Flamengo, foram muito receptivos. Durante o Media Day, por exemplo, lá em São Paulo, foi uma experiência muito bacana que a gente teve. Então, eu sinto que a gente ter a preferência pelo Flamengo foi um acerto da nossa parte. Como né? Agora somos Flamengo porque tomamos uma decisão muito boa na minha avaliação. Então, a gestão é nova, gera uma expectativa do público, óbvio, mas a gente está num processo muito bom em relação a Flamengo, Medellín, a line de LoL, tá tudo bastante alinhado, tá muito sincronizado, vamos dizer assim, e tá num caminho para a gente ter muitos frutos no futuro, ter bastante sucesso com essa parceria, com essa line-up e com o Flamengo em si. Da hora. É uma parada que eu até não coloquei no script que eu te mandei aí, mas pô, bateu a curiosidade agora. Você falou no Media Day lá em São Paulo, então vocês estão em casa ainda, home office. Isso, a gente tá
nessa primeira etapa do campeonato na fase regular, estamos online. Inclusive, essa é a falta da Khan, por isso eu não tenho Khan em casa. Provavelmente se eu estivesse no off, estaria com uma Khanzinha aqui. Mas foi uma questão de logística mesmo. Ficou melhor ser assim, pela primeira parte do campeonato. Tem os desafios do online. Acho que a gente não é a gente não é um time. Não é a gente só que está passando por isso. Acho que mais da metade das orgs estão online no Academy. Obviamente que eu prefiro estar presencial, mas a gente tenta ter uma rotina como se estivesse presencial. A gente tem uma rotina de VOD, a gente entra no Discord muito cedo, sai do Discord muito tarde, tenta passar o dia junto, bastante conversas externas, tipo, pelos privados. Obviamente que não tem a mesma magia, a mesma resolução do presencial, mas por enquanto eu sinto que a gente tá lidando bem com isso. E acredito que a Line, quando a gente estiver presencial, vai dar um step up muito grande. Se a gente já estiver bem no online, quando chegar no presencial, vai ser só sucesso. Assim, né, cara? Pô, querendo ou não, o time de vocês... Pô, pra não falar que é o mais forte, vamos falar aí que é pelo menos um top 3 do Academy, e o playoff é presencial, né? Então, hora ou outra vocês vão ter que ir pra São Paulo e vai ter esse step up de... Até pela convivência junto, né? Porra, devido aos atletas, né? Então... Hora ou outra vocês vão ter que ir pro office, né? Pro playoff. E, porra, que tudo fique melhor, né? Tipo, que dê certo e vocês consigam estar no office daqui a um tempo. Isso. A ideia é justamente essa. Eu sinto que a nossa line tem muito potencial. E o potencial a gente vai extrair o máximo que a gente conseguir pelo período online. Mas dando essa ida todo mundo para São Paulo, essa transição, conviver presencialmente. O ambiente a gente ficou apelidou de Fla House, né? Lá do Media Day, a gente passou 3 dias em São Paulo para fazer o Media Day. Foi um ambiente muito bom, tava legal, a galera bastante ambientada, todo mundo se entendendo. Eu conheci os players presencialmente, que eu acho que eu só conhecia o Black presencialmente, porque enfrentei ele anteriormente. Então foi muito... e o Nin também eu já conhecia presencialmente. Então foi muito bom conhecer o Gucci, conhecer o Steps, o Bounty presencialmente, o Beifong também. Então o Leléo, eles todos têm uma amizade muito grande, desde antes do Flamengo, e pro nosso ambiente está sendo muito produtivo. Conseguir resolver problemas de maneira mais rápida, porque a gente já tem esse entendimento, essa amizade off-game. Bom, em relação mais a você, Cabral, você teve a sua única experiência competitiva fora do Tier 3 lá na Red Kennedys, e depois que acabou, você não teve mais uma chance no Academy, né, como você falou, mais Tier 3, Ignis e tal, e agora com esse retorno triunfal seu e do Flamengo, eu queria saber como que as suas experiências no Tier 3 e a experiência que você teve na Red também podem ajudar e vem ajudando a administrar essa lineup. Bom, tive a experiência na Red no primeiro split do ano passado, né, eu saí, só para dar um pouco de contexto, saí mais ou menos em maio. Aí eu fui pra Rise, passei de junho a agosto na Rise. E esses últimos 4 meses pré-qualify, eu tive algumas passagens pelo Tier 3, projetos próprios, desenvolvimento de atletas. Nenhum time em campeonato em si, mas agregou com as outras experiências de Tier 3 que eu tive. Acho que o que mais tá me ajudando a gerir esse time, a trabalhar com esses jogadores que já são, querendo ou não, muito renomados no cenário. Tipo, 3 jogadores do meu time já pisaram no CBLOL e o Gucci, por exemplo, jogou muitas vezes CBLOL já. Sim. Eu sinto que a experiência na Red me agregou bastante. Pouca gente sabe disso, mas na Red não era pra eu ser head coach. Inicialmente eu fui contratado para ser coach da trainee. Calhou de eu assumir a vaga no Academy. Fui pego de surpresa na época, assumo. Não era algo que eu estava esperando, mas acho que em grande parte foi uma boa experiência muito boa, me ajudou a melhorar meus feedbacks, tipo, trabalhar minha confiança, a desenvolver o meu conhecimento de jogo, que comparado ao de hoje, o que eu era antes da Red e o que eu sou hoje é muito diferente. Na época Patrão e o hoje Cabral são... É uma versão que sempre tá melhorando, da minha parte. O Tier 3, ele me ajudou muito no desenvolvimento de atletas. Eu tive projetos individuais que botaram alguns jogadores que estão nesse atual Academy, inclusive.
E eu sinto que, em grande parte, eu acho que eu estou mais pronto do que eu estava na Red. Hoje eu me sinto muito mais confortável fazendo as coisas, eu me sinto muito mais importante no processo de desenvolvimento do meu time do que eu me sentia na Red. Não que na Red eu não tivesse importância, mas era muito mais sobre, eu tenho players experientes aqui também, o CBLOL da Red também ajudava muito, o Titã na época de ser do time ajudava, trazia esse conhecimento do CBLOL pro Academy. Hoje, como a gente não tem uma line CBLOL, por exemplo, é muito mais sobre a gente resolver os nossos problemas. Então, o Cabral hoje, ele tem muito mais responsabilidade nas decisões do time, em trazer soluções, trazer exemplos, trazer VODs, soluções de draft, off-game. É muito mais responsabilidade minha do que era na Red. Eu tinha muito mais opções do que fazer. E na Ignis foi a mesma coisa. Era muito mais sobre mim do que sobre qualquer outra oportunidade no Tier 3 também. Então, ter a experiência no Tier 2, no Academy, ajudou eu a ter mais autonomia em tomada de decisão comparado ao que eu tinha na época que eu tenho hoje. Eu acho que hoje eu sou muito mais completo nesse aspecto. Passando um pouco pra falar mais sobre os jogadores, sobre a top lane, eu considero que o Nin ele seja um jogador bem excêntrico em relação ao Boal, tanto em gameplay, experiência, relações interpessoais, etc. E eu queria saber como a adição dele agrega no time, tanto na forma esportiva quanto no outgame do Flamengo hoje. Bom, eu acho que para começar a falar do Nin, acho que a gente tem que falar do Boal um pouco também. O Boal, quando ele estava aqui, o Boal é um jogador excelente. Eu acho que não tenho comentários sobre ele. Ele foi um jogador que nos agregou muito, mas ele, em relação ao ambiente, é muito diferente em relação ao Nin. A gente traz agora pro Nin. O Nin é um jogador muito bom. Tô gostando bastante de trabalhar com ele. Nunca tive experiência de trabalhar com ele antes, nem o conhecia no termos League, né? Só conheci o off-game dele, que eu já sabia que era muito bom. Ele desempenhou no stage muito bem, já nos treinos ele desempenha muito bem. Ele é um jogador que dá alternativas, busca soluções, tá sempre, tipo, me chamando, falando de tal matchup, de tal situação, o que ele quer trazer pro ambiente. E o fato que ele é um cara muito bom de grupo ajuda muito também. O Nin, ele é muito flexível nos feedbacks dele, ele fala as coisas, tipo, com muita propriedade, e como ele conhece já a rapaziada, ele tem muita intimidade também, isso ajuda pro ambiente. Como eu disse, a Flower House no Media Day foi um ambiente muito agradável para todos nós. Acredito que o Nin, ele tem essa participação, tanto em game quanto off-game, ele agrega muito pro grupo, ele é uma peça importante no nosso elenco, e eu acho que como ele e o Ball são players diferentes, eu sinto que eles estão, em termos de agregar, eles agregam coisas diferentes ao ambiente, mas tem seu papel de importância equivalente. Eu acho que o Nin agrega em gameplay, agrega ambiente. O Boal agregava em gameplay e agregava em draft, o que ele poderia causar de situação desagradável. O Nin joga com o Champions do meta, o Boal dava alguns pocket picks, tipo, tem as suas diferenças. Então, o Nin atualmente, ele é o player, foi a melhor opção que a gente tinha no mercado, e fiquei feliz de calhou da gente só conseguir ele porque ele não classificou pro Qualify, né? Então, foi algo muito bom pra gente ter o Nin no grupo. Eu tô muito feliz e contente dele ter entrado. E acredito que o meu mano Breno vai fazer um split muito bom ao decorrer desse Academy. A tendência é só ele evoluir o jogador que ele é hoje. Pro final do split eu acredito que vai ter um grande step up dele também. Uma coisa que eu achei legal, que até o Shotana falou no vídeo dele lá, quando ocorreu a transferência, né, de GE pra Flamengo, que era um time feito de amigos pra amigos, e tipo, ele inclusive falou que o Nin era amigo do pessoal, o Nin teve experiência já com o Black na época da Ryzen lá, então eu acho que só o fato de a molecada tá jogando com um top laner, não me entenda errado, não que eles não gostassem do Boal, mas assim, tendo necessidade dessa troca, eles estarem jogando com um cara que eles gostam, que é amigo deles, enfim, eu acho que é bem interessante também, tanto a curto quanto a longo prazo, pra evolução da rapaziada. Sim, sim. Como eu disse, é que o Boal ele tem uma personalidade e o Nin tem outra. Não é demérito do Boal ou mérito do Nin. É só calhou que cada ser humano tem a sua personalidade e eles agregam de maneira diferente ao grupo. E o Nin agregou muito a esse grupo que temos. Então, se foi melhor ou não, pra mim não importa. Tipo, é o que cada pessoa agrega e
nesse ambiente vai ser muito bom. Tipo, o Nin, ele tem uma personalidade muito boa, ele é um jogador muito bom e ele está no Flamengo. Com o Nin que a gente quer ganhar o título, por exemplo. Acho que o Boal teve uma participação importante no nosso processo e a trajetória dele foi finalizada e a gente substituiu com um cara à altura para o que a gente precisava. Então, eu acho que é só valorizar o que a gente tem, ver as qualidades de cada um, ver os defeitos, corrigir. Isso vale para os 5 plays e para mim. Então, tudo teria problemas, tudo teria coisas boas. Então, cada ambiente é um ambiente, a gente tá no melhor ambiente possível, na minha avaliação. Perfeito. Em geral, os jogadores do Flamengo foram os, entre aspas, renegados do último Academy. Players bastante experientes e alguns com passagens bem relevantes no CBLOL, que é o caso do Gucci, do Steps, que jogou quase um split inteiro. Eu queria saber como tá sendo a gerência de ego dentro do time, porque a gente sabe que é difícil manter o mental depois das situações que alguns desses jogadores sofreram no último ano. Então eu queria saber como é que tá sendo administrar essa parte. Então, a questão dos renegados é um ponto muito importante pra mim. Eu acho que a gente tem que levar um pouco disso pro nosso pessoal. Poderia ser que se não tivesse Qualify, essa rapaziada estivesse fora do Academy ou CBLOL. Eu acho um erro de quem montou os grupos, mas ocorreu que isso aconteceu. Eu acho que jogadores como os que a gente tem ficarem fora de times de Academy e CBLOL é um erro de quem montou os times. Mas calhou que a gente teve a oportunidade, é como o Bounty fez o post quando a gente classificou, se não tem time, a gente ganha a vaga. E foi isso que a gente fez. Então, eu sinto que tem muito essa garra, essa gana de querer mostrar que os outros times perderam a oportunidade de terem jogadores excelentes. Eu acho que isso é bom pro nosso off-game, pro nosso game-to-game, a gente levar isso como motivação, né? De maneira geral. E sobre gerência de ego, mano, eu não sinto que o nosso time tem muito ego. Eu sinto que a gente tem vivências diferentes ao decorrer da vida que moldaram e criaram vícios diferentes em cada jogador. Eu não vou citar um exemplo, porque entra do ponto de vista estratégico, mas, por exemplo, exemplo em game, né? Um exemplo geral, assim. Tem jogador X que tem opiniões muito fechadas em alguns aspectos, e jogador Y tem outras que também são muito fechadas. Aí cabe a mim, como coach, no VOD Review, no dia a dia, gerir e instruir o time a tomar a melhor decisão pro coletivo. Não querendo agradar um, agradar outro. Como coach, eu sinto que a obrigação do coach nos feedbacks é ser muito imparcial. Então, para não parecer que pro jogador que você tem favoritismo, isso é muito importante. E eu acho que eu faço isso bem. Então, é mais sobre a gestão de opiniões. Não é nem gestão de ego. Nosso time é bem tranquilo em relação a ego. Obviamente que a gente se considera bom, mas a gente não quer se impor em relação uns aos outros. Tipo, querer se sentir melhor que o colega do próprio time. Isso é muito paia se existisse. E pra nossa sorte, ou pelo ótimo profissionalismo dos nossos jogadores, isso não existe no nosso time. O que existe é as opiniões fechadas, alguns vícios que o jogador tem, que a gente tem que acabar desconstruindo ao decorrer do split. Às vezes, porque um jogador é muito convicto de uma opinião, porque ele viveu muito aquilo. Aquilo aconteceu várias vezes pra ele, deu muito certo. Ele sente que aquilo é o correto, mas às vezes tem uma opção melhor e ele não tá enxergando porque o jogo dele tá intrínseco em alguma coisa. Então é mais gestão de opiniões e de... Como é que eu posso dizer? E de colocar o time no mesmo prumo, alinhar o trem para a mesma estação. Só todo mundo tá no mesmo vagão, tranquilo, concordando e se alinhando. Eu acho que a gente é um time que demora um pouco para fazer isso, para concordar, mas quando a gente concorda, sai um resultado muito bom. Perfeito. O Flamengo sempre teve a fama de ter bons mids no Academy. Teve o próprio Black lá atrás, daí passou Goku, Giamago, Lynx. E a gente viu, inclusive, que o Black foi o MVP de vocês no Qualify. E eu queria saber se ele tá demonstrando um bom nível de jogo a ponto de bater de frente com outros mids do CBLOL ou os principais mids do Academy. Daí a gente cita aí Dio, GN, enfim, Avenger. E se a gente pode esperar alguma sondagem dele nas próximas janelas ou talvez até assumir a posição do próprio Flamengo Medellín em algum possível futuro spot. Entendi. Bom, sobre o Black. Ele... Vou falar um pouco antes, né? Eu não conhecia o Black. E ele, pra mim, foi minha grande surpresa. Não porque eu achasse ele um jogador ruim antes de trabalhar com ele, não. Eu já achava ele bom. Só que trabalhando com ele, eu achei ele muito bom.
mudou minha opinião. Ele subiu de status, né? De algo muito bom pra muito bom. Eita, de bom pra muito bom, no caso. Então ele é um jogador que, assim, se você olhar a carreira do Black, ele sempre esteve nos splits que ele jogou. Top 3, top 2, Mid-Joe Academy, ou seja, ele é um jogador muito constante. Acho que é uma questão de tempo pro Black subir pro CBLOL. Eu sinto que esse split ou o próximo do Academy vão ser os últimos dele no Academy. Eu tenho essa sensação que ele tá finalizando a transição dele pra subir. Acho que ele já poderia estar num time CBLOL se tivesse a oportunidade de fazer tryout, ou se a org desse prioridade para um mid-rookie com o perfil dele, que é um cara que entende muito do jogo, tem um macro game muito bom, e o micro ele não peca em nenhum aspecto, além de face dele é muito boa, as decisões que ele toma no early game são muito boas também. Então, pra mim, o Black é só uma questão de tempo mesmo. Eu acho que daqui a 6 meses, 1 ano, assim como a maioria dos nossos jogadores, eu acho que a gente tá falando especificamente sobre o Black, pelos mid lanes que o Flamengo já teve, mas se a gente for falar, tipo, 4 jogadores do nosso time, se a gente adicionar o Black, tinham condições de estar jogando CBLOL, e 2 deles, o Black e o Nin, podem estar jogando CBLOL daqui a 1 ano, porque vão ter um processo de evolução 1 ano e meio, daqui um processo de evolução no Academy. Vai ser o primeiro split do Nin como titular, mas pode ser que no processo de evolução dele seja tão acentuado pra cima que daqui a 1 ano esteja jogando CBLOL. Eu acho que é uma questão de oportunidade. O Black não teve essa oportunidade ainda, e devido às circunstâncias, eu acho que é uma questão de tempo ele ter a oportunidade. Acho que ele tá num processo muito bom. Se destacou no Qualify, pra mim foi o nosso melhor jogador individualmente falando no Qualify. E pro Academy eu sinto que ele vai estar num desenvolvimento acentuado ao decorrer do split, assim como o resto da line, e vai apresentar um bom desempenho também. Da hora. É difícil falar sobre essa parada. Né, eu coloquei na pergunta, mas eu já esperava mais ou menos uma resposta nessa linha, que é difícil você falar que talvez ele vai receber sondagens, porque isso fala de muitos aspectos, né? Primeiro que na janela do meio do ano os times não mexem muito, segundo que depende muito de projetos, terceiro que depende se os times vão liberar os mid-laners que eles têm hoje, mas eu acho que você respondeu bem, porque o ponto principal era, o Black tá no nível hoje de disputar com os mids do CBLOL? Sim. Tá no nível de disputar com os principais mids do Academy? Sim. Eu considero, inclusive, que ele foi o melhor jogador, individualmente mesmo, de vocês no Qualify. E até agora no Academy, né? Foi uma rodada só, né? Dois dias. Ele não teve ainda todo o brilho que ele teve no Qualify, mas é questão de tempo, adaptação. E, enfim, eu tenho certeza que ele tem um futuro brilhante muito próximo. Sim. Tem que levar em consideração também que, tipo, isso aqui eu posso externar. A gente, pós o Qualify, a gente teve alguns compromissos. Tipo, mudança de Team GE para Flamengo, Media Day, a gente ficou meio que com o tempo consumido. E a gente treinou relativamente menos que os outros times do Academy. Sim. Então, a nossa primeira semana, em termos de desempenho, não foi o ideal. Eu queria um 2-0. Quem disser que não queria um 2-0 tá mentindo no nosso grupo. Mas eu sou muito pé no chão nesse sentido. Se a gente saísse 0-2, a gente não é o pior time do mundo, na minha cabeça. Se a gente saísse 2-0, a gente não é o melhor time do Academy. Se a gente saísse 1-1, não tá mais ou menos. Eu acho que o Academy, ele é muito longo. Afinal, é 28 de abril. Eu quero estar no dia 28 de abril. Então, se a gente não tá desempenhando bem agora, no stage, pra mim de boa. Se a gente estiver progredindo todos os dias, gradativamente, e falando especificamente do Black, se ele for evoluindo ao decorrer do split como os demais players, por mim suave, é isso que a gente tá fazendo. Nossa semana de treino antes da estreia foi uma coisa, na segunda semana é outra, que é melhor, vai sempre melhorando. É um processo. Então a gente tem que ter consciência de que, tipo, perdemos pra um jogo, não acabou o campeonato. Tem um campeonato muito longo. E o nosso objetivo é muito claro, e a gente quer desenvolver o time para ter o melhor resultado possível, porque se trata de Flamengo. O Flamengo quer ganhar. Então, se a gente conseguir ter um desenvolvimento bom, o Black ter um desenvolvimento bom, vai ser muito bom pro nosso split e a gente vai ter um bom resultado. Passando para falar um pouco sobre a jungle, o Gucci, você até comentou um pouco, teve um tempo bem considerável sendo titular da Fúria no CBLOL. Steps e Bounty também tiveram seus momentos de CBLOL, mas de fato o Gucci teve uma experiência bem mais sólida. E eu gostaria de saber em relação a ele, se ele tá agindo como um líder dentro ou fora do Rift, ajudando os mais novos, como o Nin e até você, nessa volta. Sim. Cara, sobre o Gucci,
O Gucci é um player. Ele é exatamente o que eu esperava. Eu tinha uns feedbacks dele por outros players que eu trabalhei no cenário que acabaram jogando com ele. Ele é um cara muito bom dentro de game. Se você. Eu gosto de dar ao Gucci as condições para ele desempenhar um jogo dele que sai muito bom. Tipo, se a gente consegue dar uma estabilidade, trazer ele para tomar as decisões e ele jogar na jungle do cara, ou jogar controlando o objetivo, ou jogar pro farm dele, todas as condições que a gente dá pro Gucci, se a gente faz um draft a caráter e dá as condições para ele desempenha bem. E no off-game é a mesma coisa. Ele me deu bons feedbacks ao decorrer do Qualify e agora no Academy, para o meu desenvolvimento pessoal, falando por mim. Tipo, ele teve uma participação importante em algumas decisões que eu tomei. Não porque ele instruiu eu a tomar uma decisão, mas ele, vamos dizer, ele me falou algumas coisas, fez algumas cobranças pertinentes, e isso ajuda no meu desenvolvimento como coach, para melhorar como coach dele, para eu dar mais resultado a ele. E ele faz isso muito bem, e faz isso com os outros jogadores também. Ele, de maneira geral, é um jogador que gosta de vencer, não gosta de perder, e isso contribui muito pro grupo, ou seja, a gente tem um desempenho ruim em treino, em stage. Ele é um cara que fica bastante incomodado, juntamente comigo, e os outros jogadores também ficam incomodados, mas ele externa esse incômodo de uma maneira muito boa, porque ele dá um feedback bom pro resto do time e pra mim, em relação a como a gente deveria fazer. A experiência dele agrega muito nesse aspecto, ele toma boas decisões off e dentro de game, e ele é um cara muito inteligente. E por ser um cara muito inteligente, naturalmente o que ele fala vai ser bom. As experiências que ele teve, acho que ele ficou 1 ano e meio na Fúria, né? No CBLOL, se não tô enganado. Então, é um cara que aprendeu muito e sabe aplicar. E se a gente coloca ele em situações que ele vai aplicar o jogo dele, que ele vai ter possibilidade, provavelmente o Gucci é o melhor jungle do Academy, tranquilo, tá ligado? Se a gente consegue dar essas condições e uma estabilidade nas lanes pra ele jogar, seja setando os bagulhos com as lanes, jogando pra ele. Ele faz tudo muito bem. Acho que a gente tem muita qualidade individual nesse grupo, e isso ajuda o jogo do Gucci a ser um pouco mais coeso e preciso dentro do que a gente precisa, o desempenho dele ser melhor. Legal. Pergunta da torcida. Eu entrei em contato com uma rapaziada do Anime Fla. Então, um salve pro Anime Fla aí. Obrigado por ter mandado a pergunta. Salve. A pergunta deles foi a seguinte: queria saber como é a pressão de comandar um time, que é atualmente o maior campeão da Academy, sendo um dos times com a maior quantidade de torcedores, e como você projeta lidar com esse apoio e pressão da torcida. Sabemos que é um dos pontos fortes em qualquer equipe do Flamengo. Sim, sim. Cara, eu entendo isso como torcedor também. Eu tenho a famosa Flá TT, né? Dos jogos de futebol eu já sinto que impõe uma pressão, impõe um apoio muito bom quando tá ganhando e tá perdendo. E quando tá perdendo tem a pressão, tem a cobrança, a responsabilidade. E no LoL eu não esperava nada diferente disso. A gente perdeu e a cobrança veio e ela tem que vir. Eu acho que a torcida do Flamengo, ela é gigantesca e ela merece bons resultados, bons frutos sempre. Eu lido particularmente muito bem com isso, na minha visão, porque eu tenho a experiência de torcedor. Eu tento passar essa experiência para os moleques, deles entenderem como é que funciona, o porquê é assim, trazendo a história do clube como exemplo de como aconteceu em determinados momentos, momentos ruins e bons do clube. E a gente tem que ter esse senso de responsabilidade, que se a gente tem a oportunidade de estar representando uma camisa tão pesada, a gente tem que honrá-la. E a gente faz isso demonstrando empenho, demonstrando em Rift, demonstrando respeito pelo torcedor, dando satisfação quando algo ruim ocorre. Mas como eu disse, eu sou muito pé no chão. Eu acho que o torcedor, ele é muito emocional, ele é com coração que ele pensa, na maioria dos casos. Eu até vejo alguns torcedores falando, fazendo algumas análises no Twitter. Mas em geral é mais sobre coração e emoção. Então, como eu disse numa das respostas anteriores, eu não acho que se a gente toma um 0-2 a gente é o pior time do mundo. Não acho que se a gente toma um 2-0 a gente é o melhor time do mundo. E nem se sai um, se tá mais ou menos. Então, a torcida, ela tem que brincar com o adversário, tirar onda, resenhar. Se a gente perde, tem que cobrar. Faz parte do processo e eu lido muito bem com isso e eu sou bem tranquilo em relação a isso. E acho que tem que acontecer do jeito que acontece mesmo. Dito isso, eu acho que não pode nos afetar dentro de game. A gente tem que ter maturidade e profissionalismo
para respeitar todos os aspectos que eu disse sobre a torcida, o que a gente tem que fazer em relação aos torcedores, como a gente tem que se comportar e como a gente tem que querer que as coisas aconteçam, mas a gente não pode deixar isso entrar no nosso psicológico, a gente tem que ter maturidade para lidar com isso, porque, mano, crítica e elogio é do esporte, você vai ser criticado e elogiado sempre. Então a gente tem que saber lidar com isso porque a gente é profissional e tem que continuar trabalhando, independente de estar bom para deixar muito bom ou se tá ruim para melhorar. Acho que a torcida do Flamengo ela ajuda nesse aspecto de a gente construir essa maturidade para quem ainda talvez não tenha, acho que não tem nenhum caso assim, mas se tiver, ajuda a desenvolver essa maturidade. E para quem já tem, é um ônus, porque quando você vence, a nação te apoia e te ama de uma maneira imensurável. Então, tem que só que agradecer por ser assim mesmo e tá tudo certo. Da hora. Porra, da hora ver a opinião de você sendo flamenguista do futebol, enfim. Eu acho que é bem importante tanto pra... Imagino que pra você, quanto pro clube, pra org, né? Ter alguém que conheça como funciona de dentro. Bom, passando pra pergunta pra todas as equipes. O que a gente pode esperar do Flamengo Medellín? A gente tem um time que é pra título, um time que é pra desenvolvimento a longo prazo, um time que é pra subir jogadores pro CBLOL. O que a gente vai estar comemorando no final do split? Quando eu vi essa pergunta no script, eu fiquei pensando... Eu vi algumas outras entrevistas também, né? Fiquei pensando o que eu responderia. Aí me veio na memória o hino do clube, né? O hino do Flamengo tem simplesmente uma frase que se chama vencer, vencer, vencer. Então, o Flamengo é sobre ser campeão, mano. Não dá pra chegar aqui e dizer que a nossa intenção não é ser tetra. Obviamente que a gente tem que ter um bom trabalho. Tudo vai ser sobre trabalho, o resultado é consequência. Mas se eu for perguntar aos nossos 5 jogadores o que eles querem é vencer o split. E se você perguntar a mim e ao Beifong, o que a gente quer é vencer o split. Então, a gente tem que entender que a gente não vence o split hoje. A gente vence o split dia 28 de abril e a gente tem um processo. O Ninho até falou um dia desse, o Academy é uma maratona. Ele não é uma corrida de 100 metros. Então, a gente vai ter um processo longo de desenvolvimento, mas no dia 28 de abril eu quero estar na final comemorando o Tetra e o meu primeiro título com o Flamengo. O quarto do Bounty, né? Também. Então, a gente tem consciência da obrigação que a gente tem vestindo essa camisa. A gente tem que jogar para vencer sempre. Se a gente vai vencer hoje ou dia 28, é parte do processo. É para vencer no dia 28. O hoje faz parte do processo, o amanhã faz parte do processo, o daqui a um mês faz parte do processo. Mas é para o processo finalizar no dia 28 de abril, na final do CBLOL Academy, presencialmente lá com a nação em peso, comemorando mais um título, é o nosso objetivo. Obviamente que a gente tem que respeitar todos os adversários do Academy, tem times muito fortes nesse Academy, a gente tem que se preparar e respeitar muito bem cada um deles, e a gente tem que respeitar nosso próprio jogo e trabalhar nosso próprio desenvolvimento pessoal ao decorrer do split. Dito isso, só pra ficar em palavras escrito mesmo, é pra ganhar o split, é a nossa meta. Não dá pra você ter uma line que tem 3 jogadores que já jogaram CBLOL e você olhar pra sua line e dizer, não, eu quero desenvolver a longo prazo. Não é pra isso que a nossa line foi feita. Tem que ter consciência que no Academy tem vários tipos de line. Tem line que é full pra desenvolver, tem line que mescla. A nossa tem 4 jogadores muito experientes. Temos um Rookie, que já teve experiência no Academy, mas é um Rookie, na minha visão, o Nin é um Rookie diferenciado, ele é um Rookie experiente. Ele teve muitas experiências no Tier 3, ele já agrega em opiniões muito mais que outros rookies do Academy, por exemplo. Às vezes o jogador tá num processo de ouvir, o Nin já fala muito, já dá as opiniões dele, já traz a perspectiva dele do jogo. Então, é uma line experiente que tem que mostrar o jogo e tem que desenvolver o decorrer do split para ser campeão. Obviamente que não vou colocar isso como uma obrigação, vou colocar isso como uma consequência de um trabalho bom que represente a altura que o Flamengo quer, tá ligado? É isso. Pra complementar, uma coisa que eu tenho dito pra todo o pessoal, a pergunta é o que a gente vai estar comemorando no final do split? E seja título, seja um segundo lugar, seja você subir 2 jogadores pro CBLOL no meio, na janela aí, eu acho que o mais importante é estar comemorando um bom trabalho com o Flamengo, né? Sim. Óbvio que esse trabalho pode ser coroado com um título, pode ser coroado com o MVP da etapa, pode ser coroado com o melhor coach da etapa. Mas assim, comemorar o bom trabalho eu acho que é o essencial. Você conseguir
extraiu o melhor do Gucci na Academy, extraiu o melhor do Bounty, depois do que rolou com ele lá, do visto e tal. Imagino que a mente do cara não tava 100%, consegui extrair esse 100% dele, consegui extrair o 100% do Steps, que não teve uma boa experiência de CBLOL, e enfim, com certeza vocês têm capacidade, né, tem equipe pra correr atrás desse título. E assim, com certeza eu acredito que nas suas mãos, nas mãos do PH, a gestão da Medellín, a line-up tá em bons lençóis, por assim dizer. Sim, eu acho que é só o trabalho vai nos dar o que a gente quer, que é o título. Então sempre vai ser sobre o trabalho. Perfeito. E pra finalizar, uma pergunta até que eu fiz, uma pergunta bem parecida pro Patron lá da VKS. Porra, cara, agora com a saída do Boal... Patrão da Kabum, no caso, né? O patrão da Kabum. É que, porra, ele tem o Betão lá no time dele, né? E aí eu perguntei pra ele quem que tinha o bigode mais bonito, se era ele ou se era o Betão. E agora, porra, a pergunta é pra tu, quem que tem o bigode mais bonito, se é tu ou se é o Ninho? Cara, assim, a gente tem muitos bigodudos e muito barbudo no nosso time, né? Acho que tem só uns 2 caras que não tem bigode. Mas eu vou ser muito caseiro aqui, mano. Sou caracterizado por esse bigode, então pra mim fica comigo esse cargo aí. O bigodão do El Cabras é o mais bonito do Flamengo aí, não tem nem como discutir, mano. O bigodinho do Nin é bonito, mas é muito fininho, pô. Meu, tá ligado? Já tem uma presença um pouco maior, mas todos aí, os barbudos no meu time, bigodudos aí, muito bonitos no meu time. É uma line-up bonita, time mais bonito do Academy. Falei porra, com tranquilidade. Não, pô, o Nin tem que evoluir ainda, né? Ele é só um bigode fino, enquanto tem um bigode grosso já, né? Então. Mas é isso mesmo, acho que é o meu mesmo. Fechei com o meu. Fechou. Bom, essas foram as perguntas que eu tinha separado. Então, se você quiser mandar um salve pra nação aí, deixar um recado, a hora é agora. Tá bom. Então, nação, o que eu queria dizer pra vocês é muito obrigado pela receptividade até o momento. Sei que vocês ficaram tristes com a derrota que ocorreu na primeira semana, mas entendam que faz parte do processo. A gente entende as cobranças, a gente gosta das cobranças, nos faz bem saber que estão ocorrendo críticas construtivas ao decorrer do split. Mas eu tô me sentindo muito feliz, pessoalmente falando, de estar representando meu clube do coração. Uma honra pra mim ter a oportunidade de trabalhar no clube que eu sempre amei, que me deu muitas alegrias ao decorrer da vida. Eu espero devolver essas alegrias para quem torce também e me dar essas alegrias como treinador do Flamengo também. O que eu peço só é foco no processo, que vocês confiem no processo, que vai ser bom, vai ser compensatório e a gente vai entregar bons jogos, bons resultados ao decorrer desse split. E muito obrigado pela receptividade novamente, mano. É isso. Perfeito. Para finalizar, gostaria só de agradecer ao Cabral por ter aceitado participar. Agradecer também ao PH, ao Beifong, né, que facilitou bastante essa conversa, e também ao pessoal do Flamengo Medellín por ter liberado você para falar com a gente.